Valendo? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa casa. É sempre uma alegria estar aqui, sempre uma alegria recebê-los e poder compartilhar esse tempinho com vocês. Bom, vamos aos nossos recados. Setembro está se findando, então nós teremos quarta-feira agora a palestra às 14 horas, dia 24, com o tema Homossexualidade Vista pela Doutrina Espírita, com Cássio Branco de Araújo, e na próxima terça-feira, às 20h15, com Kelman de Freitas, o tema Desapego. Bom, estamos na nossa campanha constante dos nossos quadradinhos de lã. Quem puder colaborar com matéria-prima, mão de obra. Deixa eu pegar um aqui, não só. E depois esses quadradinhos serão unidos para fazer uma manta, que eu tinha separado elas aqui. E aí depois essa manta ela é doada às casas que trabalham com gestantes e bebês. Aqui, ó. Quem puder colaborar com mão de obra, matéria-prima, aí a gente faz a doação depois. Bom, também aceitamos doações de roupas, calçados, acessórios, livros espíritas, novos e bom estados. Quem quiser se tornar sócio da casa ou colaborar também, é só falar ali com a nossa secretaria. Estamos arrecadando para o Instituto Amor Rosa tampas plásticas, lacres metálicos e notas fiscais sem CPF. Tá? Não estamos mais... o blister não está sendo mais recolhido. E outro ponto importante também, quem desejar fazer um atendimento fraterno, é só chegar em torno de uns 15 minutos mais cedo, antes das reuniões, ou mandar uma mensagem para nós, que um dos trabalhadores entrará em contato para fazer esse atendimento. Também temos a nossa livraria ali, tem a biblioteca circulante também, então quem quiser pegar algum livro, ler, leva para casa, lê, devolve. Na nossa cantina também temos cafés, chás, e pedir a todos para seguir a gente no YouTube e ajudar a fazer a divulgação da doutrina. Então tem todas as palestras, todos os evangelhos daqui são gravados e nós subimos lá para o YouTube. Então quem puder compartilhar, divulgar para os amigos, para que a gente possa divulgar a doutrina de maneira mais ampla. Então vamos... @SEAC São Paulo, isso. Que SEAC tem um monte, a originalidade é grande, então tem um monte de SEAC. Então o nosso é o SEAC São Paulo. Bom, vamos então sentando confortavelmente nas cadeiras, vamos respirando profunda e lentamente, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, sempre agradecendo pela oportunidade que nos é dada, a oportunidade de estarmos reunidos aqui em seu nome, compartilhando esse momento de aprendizado, de instrução, esse momento onde nós possamos se aproximar de Deus, vibrarmos na mesma sintonia, para que possamos cada vez mais próximo dele, né? Para que possamos nos sentir acolhidos, aconchegados, fortalecidos, instruídos, e que a nossa jornada pela caminhada seja de acordo com a vontade do Pai e não de acordo com a vontade nossa. Pedimos aos Espíritos de luz aqui presentes que também nos iluminem, nos fortaleçam no dia de hoje, na noite de hoje, e que as palavras que serão ditas aqui hoje possam tocar os nossos corações, as nossas mentes e se transformar cada dia mais na nossa rotina e no nosso dia a dia. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E hoje o Bruno vai falar sobre transformação. Certo, Bruno? Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, como o Celino disse, o tema do Evangelho de hoje é transformação. Eu escolhi para essa noite. E no Espiritismo, a gente aprende, a gente escuta muito sobre o sofrimento, sobre as causas do sofrimento, né? O motivo de todas as situações que a gente vivencia nesse mundo. E isso é muito importante. É importante que a gente aprenda, né? Que a gente busque o conhecimento. Mas também é muito importante que a gente saiba que só o conhecimento, ele não basta. Né? O conhecimento vazio, o conhecimento por si só, ele se torna vazio. Né? Então a gente precisa de um algo mais. A gente sempre comenta aqui, a gente precisa, além do conhecimento, a gente precisa da prática. E nós vivemos num mundo bem complicado, sabemos.
um mundo cheio de problemas, de situações difíceis e que, ou seja, muitas oportunidades de aprendizado, né? Muitas oportunidades de experiências de vida, sejam elas boas, sejam elas difíceis, né? Mas experiências não faltam aqui. E é um mundo cheio de contrastes, pessoas vivendo muito bem, pessoas vivendo muito mal, contrastes de pessoas passando por situações de guerras, de conflitos, de outro lado, locais mais tranquilos, de paz, locais de muita riqueza, locais de muita pobreza, de fome, miséria e todo tipo de sofrimento, né? Mas como que a gente lidar com tudo isso, né? Será que só esse conhecimento que o Espiritismo nos traz, de saber que tudo tem um motivo, tudo tem uma causa, um porquê, será que por conta disso a gente simplesmente fecha os nossos olhos, vive a nossa vida e esquece o problema alheio? Fulano está passando por isso porque ele precisa, né? Eu acho que fica bem fácil, né, a gente fazer isso. E a gente faz isso quando não é com a gente, né? E quando é com a gente, não. Mas quando é com o outro, ele está passando por isso porque ele precisa, né? Eu acho não. A vida espera muito mais de nós do que simplesmente satisfazer as nossas curiosidades. O Espiritismo, ele nos traz esse conhecimento com o objetivo de fazer com que a gente se transforme. Fazer com que a gente se transforme através do conhecimento e através das experiências, através da prática. E não fazer com que a gente satisfaça as nossas curiosidades mundanas e siga vivendo a nossa vida de forma egoísta, se esquecendo dos problemas alheios, né? Vivendo escondido, uma vida tranquila, né? Vivendo bem, tranquilo, não faço mal para ninguém. Aquela velha frase, não faço mal para ninguém. Mas o que eu estou fazendo de bom? Né? O que eu estou produzindo? Aquela frase de velório, mas fulano era tão bom, fazia mal para ninguém. Bruno era tão bom, fazia mal para ninguém. Quais são as obras do Bruno? O que ele fez? Não fez mal nem bem. Não fez nada. E o que a gente aprende no Espiritismo também é que não fazer o bem é um mal. Isso fica bem claro. Uma passagem de Mateus, no capítulo 25, tem uma passagem lá em que Jesus ele traz um ensinamento bem bacana. Todos os ensinamentos dele são bem bacanas. Mas nesse aqui ele fala a respeito do grande julgamento. Nós espíritas, nós enxergamos essa questão um pouco diferente, né? A gente não necessariamente haverá um novo julgamento para a gente, né? Mas a gente pode interpretar esse grande julgamento como o grande momento, aquele que a gente desencarna, aquele momento que todos nós vamos passar. Já passamos inúmeras vezes e vamos passar novamente. O momento do desencarne, o momento do reencontro com a nossa própria consciência, onde a nossa consciência passa aquele pente fino e vai apontando tudo aquilo que a gente fez, o que a gente deixou de fazer, o que foi bom e o que não foi, né? E não tem como fugir desse momento, não tem como fugir da nossa consciência. Enquanto a gente está encarnado, a gente ainda tenta dar uma escapadinha, vem aquela vozinha da consciência, a gente joga para debaixo do tapete e segue adiante. Mas quando a gente desencarna, não tem como fugir, né? É como se a gente estivesse nu, né? E nós somos encarados face a face sobre essas situações que nós vivenciamos e que fomos bem ou nem tanto. E nessa lição, Jesus ele fala a respeito desse grande julgamento. E eu separei um trecho aqui, eu vou ler esse trecho. Ele fala assim: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu
e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiveram à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Essa parte a gente releva e interpreta de uma outra forma. Fica para um outro evangelho. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro e não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Ou seja, aqui, para exemplificar, se alguém foi bem ou não durante a vida, ele não sei se vocês perceberam, mas ele não fala que você tem que ir para o centro toda semana, você tem que orar 5 vezes ao dia, tomar água fluidificada, tomar banho de água fluidificada, fazer evangelho no lar todos os dias, fazer muitos rituais, ir para a igreja, ir para o templo budista, enfim, não tem nada disso aqui. O que ele pede, o que ele nos ensina, que é o nosso dever, o que se espera de nós, é que a gente haja em favor do nosso próximo, que a gente seja ativo no bem, que a gente nunca seja ocioso, porque aqui ele cita o que deve ser feito e no que ele cita aquilo que não deve ser feito. Perdão. Aqueles que não foram bem foram aqueles que foram omissos. Não foram aqueles que praticaram o mal de fato, mas aqueles que, tendo a possibilidade de fazer, e todos nós temos a possibilidade de fazer algo, aqueles que têm a possibilidade de fazer e não fazem nada, isso é um grande erro. A nossa consciência vai pesar demais quando nós chegarmos do outro lado e a nossa consciência nos confrontar. E aí, o que você fez? Eu passei bastante, vivi bem, mas em favor do próximo, o que eu fiz? Então é isso que vai ser confrontado conosco. O que eu fiz e o que eu deixei de fazer. E nós encarnamos, todos nós encarnamos, com todas as possibilidades de fazer muitas coisas. E a nossa consciência sabe aquilo que a gente pode fazer. A gente pode, não tem tempo, não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo. Mas a gente sabe o que dá para fazer. E que a gente sempre foge e prefere o lado mais fácil, o lado mais tranquilo, descansar, fugir. Estou falando que a gente vai viver aqui como Chico Xavier, todos nós, né? A gente não chegou nesse nível, mas a gente poderia. Se a gente se esforçasse, eu acho que a gente poderia, sim. Não como ele, mas a gente poderia fazer muita coisa. Com certeza. Dizem que tem as histórias do Chico aí que dizem que ele praticamente nem dormia. Era sempre trabalhando em prol do próximo. Quando estava trabalhando para sustentar a carne e fora do trabalho para o sustento dele e da família,
trabalho assistencial. Tempo para dormir quase não sobrava. Né? Além das psicografias e tudo mais. E a gente, como que a gente está usando o nosso tempo? Como que a gente está usando o nosso tempo em favor da nossa transformação, em favor da transformação do nosso mundo? Esse mundo aqui a gente fala, né, que vai se transformar, que a gente está no mundo de provas e expiações, e ele vai se transformar no mundo de regeneração, mas ele não vai se transformar assim, num passe de mágica, não. E não é o mundo que vai se transformar, nós é que temos que nos transformar, porque o mundo vai seguir. Se a gente não tiver transformação, nós não vamos voltar. Exato. Se nós não nos transformarmos, não teremos a oportunidade de voltar quando ele estiver transformado. Mas ele só será transformado também com o auxílio daqueles que estiverem aqui fazendo com que ele se transforme. Né? E para isso é preciso muito trabalho. E o que se espera de nós é muito trabalho. Eu sei que é um pouco duro, né? Às vezes a gente precisa de uma palavra de conforto, né? Muitas vezes a gente precisa, mas também é muito necessário que a gente tenha esse choque de realidade, às vezes, também, para que a gente saia da zona de conforto, que é muito difícil. Né? A gente quer permanecer, a gente não quer passar por dificuldades, por sofrimento. Mas se a gente fica muito tempo na nossa zona de conforto, a vida dá uns empurrões também, de vez em quando. Oh, vamos lá, meu amigo. Então, é melhor que a gente vá de livre e espontânea vontade do que de sopetão, né? Sem estar preparado. A vida vai lá, meu filho. Vocês veem aquela chuva forte e a gente está sem guarda-chuva. Então, o que eu queria mesmo era causar um pouco dessa reflexão, né? Que a gente consiga sair daqui hoje pensando um pouco mais, tentando não ignorar a nossa consciência, aquilo que ela nos traz, aquilo que a gente pode fazer de melhor. É claro que a gente não vai mudar da noite para o dia, né? Mas um passo de cada vez, com certeza a gente vai encontrar o que a gente pode contribuir com esse mundo. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Boa noite. Vamos nesse momento com a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa bendita e santa imagem. Que assim seja, graças a Deus.
e graças a Jesus. Vamos nesse momento a mensagem dos irmãos de obra. Me chamo Carlos. Aqui estou para dar um depoimento. Enquanto estive na Terra, meus amigos, nunca pensei em nada. Sempre tive tudo o que eu queria. Eu achava que todos teriam que ter a mesma coisa. Mas eu nunca fiz nada para ajudar. Eu nunca dei nada de mim para ninguém. E ao desencarnar, eu achei que era tudo a mesma coisa. Achei que eu teria tudo aquilo que eu tive na Terra. Não foi bem assim. Eu tive que reaprender a dividir, porque até então eu só sabia somar. Não conseguia dividir nada do que era meu. Fiquei muito triste, pois deixei tudo que eu tinha na Terra. Cheguei sem nada. Aí fui aprendendo, mais uma vez, porque não era a primeira vez que eu sofria e que eu fazia as mesmas coisas. Pensem bem. Ter tudo e ao desencarnar deixar tudo. Até eu aprender que as coisas físicas ficam e aquelas do espírito, da alma, do pensamento, do amor, ela perdura. Eu vou tentar outra vez, e outra vez, e outra vez, até que um dia eu acerte. Estou aprendendo muito aqui e me preparando para uma próxima encarnação, uma próxima vez, e eu espero conseguir, pelo menos, me modificar um pouco. Porque a visão daqui, meus amigos, é completamente diferente. Vocês nem imaginam como a gente se arrepende de não ter feito aquilo que podíamos e que tínhamos posses, possibilidades, tempo, tudo para fazer. Mas aí o arrependimento veio tarde. Mas nós vamos reaprender outra vez. Vamos fazer tudo de novo. Mas desta vez eu vou tentar acertar direitinho. É um apelo, é um aviso que eu faço a todos que ainda estão na caminhada, que ainda não chegaram até o Pai, que ainda não prestaram contas. Vejam que não é difícil, é muito fácil ajudar a qualquer um, seja por qualquer motivo que fosse. Um telefonema, uma frase, um carinho, um abraço, um olá, um sorriso, isso já é muito válido para quem está necessitando e a gente não sabe o porquê. Então eu peço que vocês repensem, vão para suas casas, deitem suas cabeças nos travesseiros e pensem, o que eu posso fazer para melhorar este mundo que está muito, muito atrapalhado. Cada um pensando em si, cada um tendo razão, só não pode dizer, amigos, que não sabia, pois nós sabemos tudo aquilo que fazemos, desde que reencarnamos. Espero que vocês tenham ouvido, que vocês possam pôr em prática tudo aquilo que vocês vieram buscar hoje aqui e vão levar para suas casas, para suas vidas.
e que Deus abençoe vocês e Deus nos abençoe a todos. Que assim seja. Depois instruídos, fortalecidos e animados pela mensagem, vamos doar um pouco das nossas energias, das nossas vibrações aos irmãos mais necessitados. Irmãos, vamos fechar os nossos olhos e vamos vibrar com o coração, com todas essas palavras que serão ditas, deixando jorrar de nossos espíritos fluidos de paz, saúde e amor. Vamos vibrando por todos os doentes, onde quer que se encontrem. Que a paz do Mestre possa aliviar suas dores, dando-lhes o conforto espiritual necessário. Vibremos pelos nossos irmãos presos nas cadeias, pagando seus delitos à sociedade, que recebam a luz do Evangelho de Jesus e acordem para outra realidade. Vibremos por aqueles que se encontram presos nas teias dos vícios de qualquer tipo, que os bons espíritos possam dar a essas vidas novos incentivos para viver e serem felizes. Peçamos ao plano espiritual que fluidifique nossa água, que ao bebê-la sintamos nossas forças físicas e espirituais renovadas. Ao término de nossas vibrações da noite, vibremos por nós mesmos, que tudo o que aprendemos hoje, nesta casa, possamos transformar em realidade com a graça de Deus. Graças a Deus e a Jesus. Antes de encerrarmos essa primeira parte dos nossos trabalhos, vamos nos preparando para tomar os passes. Vamos tomar os passes, tomar um pouco de água fluidificada. Quem tiver em tratamento volta para o salão. Os demais, espero encontrá-los na próxima semana, no próximo dia 30, com a palestra do Kelvin. Vamos sair daqui com os ensinamentos que foram ditos pelo Bruno e pelas mensagens, pensando em uma resposta. Se fosse possível achar o gênio da lâmpada, e esse gênio tivesse apenas um desejo, nós pediríamos por nós ou pela humanidade? Vamos então encerrando essa primeira parte dos nossos trabalhos, mais uma vez agradecendo aos irmãos de luz aqui presentes, pedindo que os irmãos possam nos acompanhar na volta para a nossa casa e que mais, a cada dia, possamos colocar em prática. Como o Bruno falou, o conhecimento sem aplicação é vago. Com a aplicação ele se torna sabedoria. Que possamos ter a sabedoria de aplicar os ensinamentos do Mestre no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.